Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os danos morais nas relações afetivas, o chamado abandono afetivo. O nosso entrevistado é o juiz Cleiton Rosa de Rezende, que é titular da 5ª Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Doutor Cleiton, no bloco anterior, então, deixei uma questão para o senhor resolver para a gente agora, explicar para a gente como é que se calcula a questão da indenização por danos morais nessas relações afetivas e como separar o interesse financeiro de uma pessoa que realmente está buscando aproximação, afeto, atenção. Na verdade, nós não temos uma tabela, nós não temos um valor específico. Você vai analisar, no caso concreto, a situação das pessoas envolvidas. Quem está pedindo a indenização e vai receber? Qual que é o padrão de vida? Qual que é a finalidade dessa indenização? Quem vai pagar? Né? Se tem uma boa situação financeira, de que maneira que isso vai, de certa forma, refletir, né? E servir como instrumento pedagógico. Então, o cálculo é feito de acordo com o grupo familiar que está em discussão. Você não tem como fixar um valor exato de quanto será essa indenização. No caso de uma sentença conceder a indenização, vai se analisar todo o contexto, né? O tempo em que esse abandono aconteceu, o tipo de dano que a pessoa sofreu. E a condição financeira desse pai, você tem ou não condições de pagar isso? Com certeza ela será relevante na hora de você fazer esse cálculo. Se é uma pessoa, um empresário abastado, por exemplo, você não pode fixar uma indenização simbólica, né? Porque aquilo para ele não faria a menor diferença. Você teria que fazer uma indenização num valor um pouco maior. Se é uma pessoa, um lavrador, por exemplo, você fixar uma indenização num valor muito alto é a mesma coisa que impor o não pagamento, né? Uma situação muito complexo, então você vai analisar isso dentro do caso concreto, né, com as pessoas envolvidas. Acompanhar o padrão dessa família, exatamente, né? Agora, doutor Cleiton, saindo ou ampliando a discussão dessa relação afetiva, né, não só nas relações paterno-filiais, mas também de casais, por exemplo, né? Isso, fim de relacionamento, gera muita demanda judicial? Não, até que esse tipo de demanda não tem sido muito frequente, não, porque na realidade os estudiosos do direito não estão aceitando muito a indenização em decorrência das frustrações do fim da relação. Por exemplo, uma noiva que é abandonada perto do casamento, ela tem direito à indenização? Nós temos que dividir. Uma situação é os danos materiais decorrentes disso, porque se está na beira do altar, provavelmente você teve gastos, né, com a festa, o vestido, toda aquela preparação, e esses gastos com certeza serão indenizáveis. Né? A questão é o dano moral, se o dano moral será ou não, se existirá, né, o dano moral e se ele será ou não indenizável. E a questão do namoro, o namorado infiel pode ser responsabilizado civilmente por uma situação como essa, de traição, ou é exagero? Na verdade, o namoro eu entenderia que seria realmente um exagero, porque no namoro nós não temos o cumprimento de obrigações que o casamento impõe. Uma vez que é realizado o casamento, o Código Civil impõe deveres. Não chega a ser um contrato, né? No namoro, não. O namoro é uma fase de conhecimento, é uma fase de preparação, então você não poderia pensar em descumprimento de obrigação, né? Que é diferente do casamento. No casamento, o próprio Código Civil tem um dispositivo que diz, tem um artigo lá que diz quais são os deveres do marido e da mulher. E dentre esses deveres está lá a fidelidade, a mútua assistência. Isso pode gerar indenização ou depende do caso também? Também vai depender do caso. Na realidade, não se tem aceitado uma indenização simplesmente pelo rompimento, pela frustração que gerou esse rompimento. Simplesmente não. Mas vai depender da maneira como a traição, né, como o rompimento, o que pode ter gerado. Se afetou o nome da pessoa, a honra dela, exposição ridícula, coisas do tipo assim? Exatamente, nós vamos analisar isso, né? Houve exposição ridícula, houve um dano efetivo, moral, perante a sociedade, perante o grupo familiar, aí sim será analisado. Agora, simplesmente a frustração, ela por si só não seria objeto de indenização, não. E tem que evitar também que a justiça, o direito, interfira muito nas relações das pessoas, né? Na realidade, nós estamos falando de um ramo do direito que trata de relações entre pessoas privadas, né? Relações privadas, relações entre pessoas. Nós estamos percebendo na atualidade uma intervenção muito grande do poder público nessas relações, mas a tendência seria justamente a gente pensar até que ponto o Estado pode entrar dentro da minha casa para poder determinar determinadas, né,
regras, condutas, como eu devo ou não me comportar, sendo que em algumas dessas situações o que está em jogo é a relação entre as pessoas, é elas mesmas que vão definir como é que isso poderia funcionar bem entre eles. Doutor Cleiton, a gente prossegue nessa discussão muito interessante daqui a pouquinho. Eu gostaria de interromper para que o senhor faça a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Já que o assunto é justamente questão de educação, eu pensei num livro do Rubem Alves. O Rubem Alves ele, foca muito nessas questões e tem um livro que chama Aprendiz de Mim, um bairro que virou escola, que trata justamente dessa questão da escola sair da mera parede, das paredes, da formalidade da escola, em que há um envolvimento do bairro todo, das pessoas, da comunidade de uma maneira geral, na educação das crianças. Isso quer dizer, dentro do que nós estamos discutindo aqui, há uma efetiva participação de todos nessa educação, não só na formal, mas na educação moral e espiritual das nossas crianças. Muito bem, uma boa indicação aí do cronista do cotidiano, das relações entre as pessoas. Mas, falando novamente das relações entre as pessoas, doutor Cleiton, até mesmo as relações, comportamento das pessoas, entre casais, a coisa tem mudado muito, porque antigamente a gente falava em namorar, agora o ficar é o mais comum. Isso seria uma maneira de diminuir o compromisso? Na realidade, o que nós vemos hoje é uma existência de relações muito mais instáveis, que é fruto da própria evolução da sociedade. Existe um sociólogo que fala de amor líquido numa modernidade líquida, e ele quer dizer, na realidade, que hoje os amores, as relações, elas não são tão mais sólidas quanto era antigamente, em que o casamento era feito para durar. Então, hoje nós temos uma situação de instabilidade nas relações, e o ficar é essa característica muito marcante. As pessoas não querem ter esse compromisso, elas vão para as festas, para as diversões, com essa preocupação que não outra de apenas ficar, colecionar. Ficar com um, ficar com outro, para até esconder aquele medo da traição. Exatamente. Mas quando sai da situação do ficar, e aí entra para o estágio seguinte, que seria o namoro, para o estágio seguinte, que seria o casamento, aí sim eles buscam alguma coisa que possa trazer uma solidez. Ainda volta ou tenta, de alguma forma, repetir aquilo que a família sempre foi. Mas a característica da contemporaneidade, no momento atual, é justamente dessas relações instáveis. Isso pode ter reflexos, de certa forma, no próprio casamento, na própria formação das famílias. Veja que hoje o casamento não dura mais quanto durava antigamente. Nós tínhamos casamento de 50 anos, de 60 anos, e hoje os casamentos duram pouco, Às vezes o casamento dura 1 ano, 2 anos, às vezes até menos. Já vi situação de casamento durando até menos. E há casos de casamentos que convivem com a situação de um concubinato, de um amante. A amante tem direito, por exemplo, à indenização, à pensão alimentícia, à divisão de bens? Como é que isso... A princípio, não. O Código Civil caracteriza esse tipo de relação como concubinato, e o termo quer dizer, ela é uma relação que não deveria ser amparada. Justamente para diferenciar o que é a união estável, que é reconhecida e é amparada pela lei, e o que é o concubinato, que é aquela relação, que é uma relação que se estabelece em paralelo a uma outra relação. Mas nos casos concretos, a gente tem recebido no judiciário algumas discussões muito interessantes. O caso, por exemplo, do sujeito que era motorista e tinha que dormir numa outra cidade. Ele saía com o ônibus, ia para a cidade de destino, dormia na cidade e voltava no dia seguinte. Isso não significa que ele dormia um dia numa cidade, um dia em outra cidade. O que aconteceu? Ele acabou constituindo uma outra família na outra cidade. Se você pensar que essa outra família é mantida a estrutura, as duas não se conhecem, ele sustenta a segunda família, para a pessoa, ele está em momento de trabalho. Como não reconhecer alguns direitos para essa segunda mulher que, de certa forma, estaria de boa fé também? Muito bem, um desafio para o judiciário. Exatamente. Muito bem, agradeço aqui então a presença do Dr. Cleiton Rosa de Rezende. Discutimos aí os danos morais nas relações afetivas, abandono afetivo e também as relações entre casais. Dr. Cleiton, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço pelo convite. Prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.